Olá, crianças do terceiro ano. Vamos lá para mais uma aula de português. Hoje, fazendo uma revisão sobre verbos, certo? Verbos que indicam fenômeno da natureza, certo? Vamos começar com a correção da ficha página 15 e 16. Texto em cena, capítulo 2, unidade 6. Primeira questão nós temos: troque os verbos destacados nas frases a seguir por substantivos correspondentes, fazendo as modificações necessárias. Então, quais são os verbos destacados? Nessa primeira aqui, A, nós temos nevou. Indica um verbo, certo? Mais, que é um fenômeno, que indica o quê? Fenômeno da natureza. Então, a gente vai modificar aí, fazer uma modificaçãozinha aí, sem, tirar aí o sentido da frase, certo? Nevou em Londres. Então, nós podemos estar colocando o quê? Caiu neve em Londres. Londres, L maiúsculo, né? Amanhã ventará, no Rio Grande do Sul. Ventará é um verbo que indica fenômeno da natureza. Poderemos estar fazendo o quê? Modificando o verbo e colocando dessa forma. Amanhã terá vento no Rio Grande do Sul. Ah, professora, mas eu coloquei de uma outra forma. No entanto, que não tire o sentido da frase, tá certo? E que esteja relacionada ao quê? Ao verbo em destaque. Bom? Opção C nós temos: está garoando em Belo Horizonte. Poderá estar fazendo, está caindo garoa em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Está caindo garoa em Belo Horizonte. Pode ser colocar também a palavrinha que uma. Está caindo uma garoa em Belo Horizonte. Agora, faça o contrário. No lugar da palavra sublinhada em cada título da notícia, use um verbo que indique o mesmo fenômeno da natureza. Para isso, você deve fazer adaptações que mantenham o sentido, ou seja, não deve tirar o sentido da frase, ok? Por exemplo, Fortaleza tem noite de chuva forte. Então, nós poderemos estar fazendo o que aí, Chove fortemente em Fortaleza. Olha aí, a cidade de Fortaleza. Capital do nosso Ceará, não é? Ok? Não tirou o sentido da frase. Vamos lá para a opção B. Frio chega com força e provoca geada em Santa Catarina. Quais são os verbos que indicam fenômeno aqui? Frio, e geada, Então, como vai ficar essa frase aí? Nós podemos estar utilizando a palavra esfriou muito e geou em Santa Catarina. Ok? Modificamos aqui os verbos, mas que deixou a frase, com o mesmo sentido. Terceira questão. Vamos jogar a loteria dos verbos?
Pinte o quadro que indica a correta classificação dos verbos em cada uma das frases. Nós estudamos os verbos de ação, que é o que nós fazemos, o que nós praticamos, não é? Os verbos de estado, como está, né? E os verbos de fenômeno da natureza. Então, essas frases aqui cada frase contém verbos. Aí nós vamos classificar eles. Se o verbo é de ação, se é de estado ou se é de fenômeno da natureza. Por exemplo, Ricardo jogou muito hoje. Olha aqui o verbo jogou. Então, o verbo jogou, ele é um verbo de ação? É um verbo de estado? Ou é um verbo que indica fenômeno da natureza? Jogou, ele fez alguma coisa, ele praticou alguma coisa. Ele fez uma ação, ó. Então, jogou é um verbo de ação. Clara continua muito brava, ela continua, né? Então, é de estado, certo? Gustavo comeu, olha aí, ele comeu, ele fez alguma coisa, ele praticou algo, ele fez uma ação. Então, ó, comeu é um verbo de ação. Anoiteceu, a gente estudou que anoiteceu, ó. Anoiteceu, choveu, né? Relampeou. Então, anoiteceu é verbo que indica fenômeno da natureza. Olha aí que interessante. Vamos lá para mais uma. Forme frases com os verbos que estão no quadro a seguir. Quais são os verbos? Vamos ler. Chover, nevar, trovejar, ventar, amanhecer e anoitecer. Todos esses verbos aqui são verbos que indicam fenômeno da natureza, ok? Então, com cada uma delas, você vai formar frases. A professora vai fazer aqui? Não, a tia Edilande vai deixar, ó, para que cada um de vocês, né, faça aí a sua frase, ok? Só mandar uma fotozinha aí para a tia Edilândia pelo WhatsApp. A tia Edilândia verifica aí as frases de vocês, tá bom? Então aí é uma resposta pessoal. Agora a gente vai lá para o nosso livro, página 36. Nós vamos estudar hoje um pouquinho sobre uma notícia, certo? E essa notícia tem a ver com, né, a peça teatral O Rápido das Cebolinhas, né? No caso aqui, ó, olha a figura, olha a imagem, né, que vocês estão vendo aí. Será que eles aqui são os personagens, né, reais do Rápido das Cebolinhas, certo? Então, a notícia a seguir é de outubro de 2018 e informa que a obra O Rápido das Cebolinhas seria encenada. Olha aqui, ó. Teatro Amazonas recebe O Rápido das Cebolinhas na segunda. Aí é o título, tá bom? É o título da notícia. Então aqui, poxa, nós estudamos na aula passada os personagens. São quantos personagens? 8 personagens, certo? De acordo com o que nós estudamos, eu espero que vocês tenham lembrado, que são 8 os personagens. Tem quem? O coronel, tem também o... Deixa a tia Edilândia verificar aqui se a tia Edilândia não está falando errado. Maneco, que é o neto do coronel. Tem também a Lúcia, né, que é a neta do coronel. O Gaspar, né, que só late dizendo sim, que late também dizendo não. Então, o Gaspar é o cachorro. Florípedes, quem se lembra, que é a gatinha, né? Simeão, o burro. Camaleão, alface, que é o detetive, e o médico. Então, aqui está representando os personagens. Vamos verificar aí o que é que diz a notícia? Estreia nessa segunda, 15 de outubro, a mais nova peça da Companhia de Teatro Apareceu a Margarida, O Rápido das Cebolinhas, de Maria Clara Machado, em comemoração aos 20 anos da trajetória teatral do grupo. O palco escolhido foi o Teatro Amazonas,
concessão às 19 horas, ingressos aos preços de 20, aqui fala inteira, e 10 a meia, já à venda na bilheteria do teatro no site. Vocês sabem o que é que significa inteira e meia? Porque geralmente quando você vai assistir lá um filme lá no cinema, ou então um teatro, eles oferecem, né? 20 inteira, que é aquelas pessoas que não têm carteirinha, né? Principalmente aqueles estudantes, né? Estudantes, professores, né? Geralmente eles possuem o quê? É um desconto, né? Na entrada. Então, por isso que diz, ó, inteira e meia. Quando diz meia, né? É porque tem um desconto aí na hora da entrada, tá bom? Principalmente para estudantes e a outras pessoas também. Vamos lá. O rápido das cebolinhas. O coronel Felício cultiva em seus 3 preciosos pés de cebolinha da Índia. Quem toma o chá dessas cebolinhas tem garantia de vida longa e alegria. Uma delas é roubada na hora e o coronel contrata o detetive camaleão Alface para descobrir o ladrão. A cebolinha roubada é uma espécie famosa das Índias, cujo chá é capaz de rejuvenescer, desde que preparado da forma correta. Olha aí, por isso a importância das cebolinhas, né? O dono das cebolinhas vive nesta fazenda com a gata Florípedes e o cachorro Gaspar. Seus netos Maneco e Lúcia também vivem neste lugar, antes de uma tranquilidade tamanha. Quando o coronel decide ir à cidade contratar um detetive, aparece o senhor Camaleão Alface, especialista com diploma americano, estrela de xerife que se encarrega do caso e monta guarda à noite para pegar o ladrão. Reviravoltas, música, diversão e confusão para achar o verdadeiro raptor das incríveis cebolinhas. Então, o novo espetáculo da companhia Apareceu a Margarida tem a direção e produção executiva de quem? De Michael Guerreiro, que conta no elenco, além de Guerreiro, como Camaleão Alface, com artistas Nivaldo Mota, que é o coronel, Diogo Ramon, que é o maneco, Aline Guedes, que é a Lúcia, Branco Souza, que é o cachorro e o sapo, Márcia Siqueira, que é a gata, Lívia Prado, que é a tia Maria Clara, e Marcos Paiva, médico. Então aqui, pessoal, ó, está dizendo que são todos que participam desse elenco, certo? São quem? Os personagens dessa peça teatral. Então, o elenco aí, né, está contando com quem? Com todos os personagens que fazem parte aí da peça do Rápido das Cebolinhas, certo? Então, pessoal, aqui é apenas o quê? Um resumo da história do Rápido das Cebolinhas. Já a gente viu a parte dos personagens, né? A fala de cada um, né? As características de cada um. Uns representam animais, outros os próprios seres humanos. Fora isso também tem o quê? A ficha técnica também, não é? Então, na ficha técnica estão Carlinhos Bandeira, Lívia Prado, nos arranjos e trilha sonora, que conta com a música, Douglas Rodrigues no cenário e operação de iluminação, Lívia Prado nos figurinos, Michael Guerreiro na maquiagem e iluminação, Branco Souza, coreografia, e Johnny Maciel, costura de figurinos. Então, gente, uma peça teatral, certo? Tem todo esse movimento, né? Além dos técnicos, né? Para poder fazer esses arranjos, maquiagem, as roupas, né? Além dos personagens também estudarem o texto para estar encenando lá, é muito importante, certo? Então, através dessa leitura, através desse estudo, vamos tentar resolver lá na página seguinte, na página 38, né? A compreensão desse texto, tá bom?
Essa atividade vocês vão fazer em casa, observar esse texto, né, que ele está dividido em 3 partes principais. A notícia do que vai acontecer, o resumo da história e a lista dos profissionais. Então, a partir daí, vocês vão tentar resolver, né, a página 38 e responder, né, de acordo com o que você leu, tá bom? Vamos agora, encerrando a aula por aqui, tá bom? Na próxima aula a gente dá continuidade a esse assunto, tá bom? Fazendo correções e fazendo algumas outras, né, atividades relacionadas a esse assunto. Um grande abraço e até a próxima aula.